Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui fazendo uma conversa. Quero já de antemão apresentar aqui o nosso conselheiro tutelar de Pelotas, pastor Paulo Prieto. Muito obrigado por nos receber, pastor, na sua igreja aqui no bairro Vasco Pires, igreja essa que vem fazendo um trabalho neste bairro muito importante e que pertence a uma comunidade, a uma igreja internacional que é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Muito obrigado, vereador Enéas. Olá pessoal, é uma alegria poder recebê-los aqui num dia tão especial como esse, onde nós nos marcamos pelo Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Sou pastor por vocação, estou como conselheiro tutelar nessa cidade, uma oportunidade que o próprio povo pelotense me concedeu de ser uma voz em defesa da criança e do adolescente. E hoje é um dia oportuno para podermos também, de alguma forma, não apenas como igreja, mas como comunidade e também como conselho tutelar ou como conselheiro tutelar, agir e trazer essa temática à tona para conversarmos sobre isso. É importante nós podermos, como comunidade, como sociedade e como órgão público, trazermos essa problemática à tona para que a gente possa conversar sobre esse tema que é cercado de vários tabus, mas que pouco a pouco tenho certeza que vamos conseguir desconstruí-los. Bacana. Hoje, 12 de junho, é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Nosso propósito hoje aqui é poder refletir um pouco, chamar a atenção da sociedade pelotense com relação a este problema, com relação a este caso que impacta na sociedade e que nós precisamos repercutir isso junto da nossa sociedade. Pastor, nós estamos vivendo um momento de prevenção. Né? Nós estamos diante de uma pandemia. Pelotas não é diferente do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Por isso estamos aqui, nos valendo de todos os cuidados de higienização das mãos, álcool gel, distanciamento, máscara, porque entendemos que, à luz da ciência, do que ela nos traz, para que possamos ter o cuidado com nós mesmos, para poder enfrentar, combater este vírus. Nós sabemos que nós vivemos hoje um momento de insegurança muito grande, mas nós temos uma certeza de que este vírus ele é letal. E nós também temos a esperança, porque nós confiamos num Deus Todo-Poderoso, que nós vamos vencer, nós vamos passar por tudo isso. Mas não podemos deixar de não estar atentos às orientações que nos traz o poder público, a ciência, com o cuidado. E é isso que nós estamos fazendo. Hoje, pastor, as igrejas estão recebendo os seus fiéis para poder cultuar a Deus. Isso é muito importante. E eu queria aqui, antes de entrar no assunto que nós hoje vamos conversar aqui, que é a questão do trabalho infantil, mas abordar esse tema. As nossas igrejas, eu digo nossa porque eu comungo da mesma fé do nosso conselheiro tutelar aqui, que é a Igreja Quadrangular, ela está cumprindo o decreto municipal que a prefeita publicou que permite que os fiéis possam se reunir. Mas eu gostaria, pastor e conselheiro tutelar, que o senhor pudesse abordar um pouquinho sobre este tema e nos dizer da importância de que vidas possam estar. Nós sabemos que estar nos templos, né, nas igrejas. Nós sabemos que nós somos o templo do Espírito. Deus habita em nosso coração. Mas nós sabemos também que são nas igrejas, nos templos, onde o povo de Deus se reúne para ouvir da sua palavra,
e para buscar a esperança em Jesus para enfrentar as suas dificuldades. Mas que o senhor possa estar falando um pouquinho sobre isso também, pastor. Nós, enquanto igreja, nós entendemos a importância da manifestação da fé, da liberdade de culto. É fato que algumas pessoas entendem que conseguem exercer a sua fé em suas residências, mas da mesma forma que estas pessoas têm esse direito, aqueles que entendem que o templo é importante, que a comunhão entre os irmãos é importante, também deve ser respeitada. E não apenas isto como incentivado, haja visto que nós, como igreja, temos tomado todas as medidas que está dentro do protocolo municipal. Nós não ignoramos o protocolo municipal de forma alguma. Todavia, nós, na verdade, incentivamos a manifestação da fé, porque a ciência ela já nos diz isso, que preocupação, estresse, ansiedade baixam a imunidade. Uma vez que a imunidade baixa, é mais suscetível pegar doenças, gripes, virais, enfim, o que seja. Ao participar do templo, ao participar do culto presencial e ter essa interatividade, comunhão com outras pessoas, a nossa fé, esperança, elas são renovadas, baixa os níveis de ansiedade, baixa os níveis até mesmo do medo que muitas vezes é passado pela mídia com relação a esse vírus. Nós não o ignoramos, sabemos que é real este vírus, mas isso não tem nos impedido, graças a Deus, de cultuar e de expressar a nossa fé, de viver, porque afinal de contas precisamos continuar. Vai passar, só que quando passar nós queremos estar de pé, com a nossa fé em dia, com a nossa fé restaurada. E isso é importante que as pessoas tenham essa consciência. As igrejas, elas estão dentro de todo o protocolo, com uso de máscaras, uso de álcool em gel, distanciamento, a higienização. Eu costumo dizer até que eu entro em algumas igrejas, nossa, está parecendo até hospital, pelo cheiro da limpeza que é feita de tempo em tempo para poder receber os fiéis com total segurança. E eu quero deixar aqui esse incentivo de que com todo cuidado sim, mas que jamais deixe de cultuar, de estar nos templos. E aqui também estamos abertos como todas as igrejas do Evangelho Quadrangular e outras igrejas da cidade. Bacana, então. Fiz questão de salientar esta questão, porque é importante a sociedade pelotense entender que está acontecendo as reuniões nas igrejas e o povo de Deus nessa cidade está também cumprindo com o decreto no que tange a questão dos cuidados com a higienização, com o distanciamento, usando máscara, mas não deixando de cultuar a Deus e colocar a sua esperança em Deus, em que nós iremos vencer tudo isso. É muito bacana, porque sabemos, pastor, que a igreja cumpre as leis vigentes. Isso é algo importante para que possamos destacar. Mas o que vai nortear um pouco mais a nossa conversa nesta manhã, neste dia tão importante, é este tema que sabemos que é complexo, é um tema que necessita de uma discussão, de um aprofundamento, de uma discussão com a sociedade. Pastor, nós sabemos que nós vivemos num país machista, que discrimina as pessoas, racista e também com muitos comportamentos que herdamos de nossos pais e que achamos que muitas vezes é normal nós vermos crianças trabalhando, sendo explorado e tendo a sua infância, vendo a sua infância passar. Isso nos deixa muito preocupados. O que nós temos feito como agentes públicos? Hoje nós temos aqui um vereador e um conselheiro tutelar que ocupam um cargo eletivo, fomos eleitos para poder exercer a nossa função,
diante da sociedade. O conselheiro tutelar tem as suas responsabilidades, não pode extrapolar o que a lei determina que seja da sua responsabilidade. O vereador, da mesma forma, tem as suas responsabilidades, mas é garantido por lei o que ele deve e pode fazer. Mas o que nós queremos fazer nesta conversa hoje aqui, conselheiro tutelar Paulo e pastor Paulo Prieto, é chamar a atenção da sociedade, é chamar a atenção dos pais, dos irmãos, dos vizinhos, dos amigos, para este fato que muitas vezes está acontecendo aos nossos olhos e em virtude de um comportamento, de um hábito, nós não enxergamos, achamos uma normalidade e não é. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho do nosso conselho tutelar com relação a esse tema tão importante, que é um combate efetivo ao trabalho infantil, não só em Pelotas, mas de maneira geral no mundo. Bom, pesquisando um pouco sobre os dados sobre trabalho infantil no Brasil, no mundo, na cidade de Pelotas, nota-se uma grande dificuldade de encontrá-los. E quando encontrados, há uma defasagem, um tempo que a última pesquisa realizada, ou pelo menos que foi encontrada, é do ano de 2018, 352 milhões de crianças entre 5 e 17 anos que se encontram em situação de trabalho infantil. É lógico, o que leva essas crianças ao trabalho infantil? Muitas vezes esses lares onde as crianças trabalham, 20 a 30% da renda familiar é incrementada pelo trabalho infantil. E o maior índice é dos 10 aos 17 anos. Isso falando de nível mundial. Bom, vamos trazer aqui para o Brasil, vamos trazer efetivamente para Pelotas. Nós temos dificuldades também em encontrar dados específicos que nos possam oportunizar ter ações mais práticas e proativas em cima do trabalho infantil. Qual é uma das grandes dificuldades? Talvez uma das maiores delas é o próprio tabu que existe em torno do trabalho infantil. Ou seja, há aquelas frases: eu trabalhei quando era jovem, quando era criança, e isso não me matou. Isso é uma frase que nós ouvimos muito. E de fato, e que bom que não matou. Talvez não matou esta pessoa fisicamente, mas em algumas áreas da sua vida ela morreu. A verdade é essa. Porque tudo entendemos que existe um tempo para ser realizado, certo? E assim também é com o trabalho. Trabalho infantil é uma coisa, uma distribuição de tarefas para a criança realizar dentro do lar, isso é muito benéfico. Mas agora, quando há uma responsabilidade de uma criança trazer dinheiro para casa para complementar a renda, bom, isso já não é mais benéfico, pelo menos não para a criança. Isso é um fato. Mas aí existe todo um contexto social, porque não há condição, não há trabalho para o pai, não há trabalho para a mãe, não há uma capacitação profissional dos pais ou dos responsáveis por essa criança, e aí então começa um ciclo vicioso, onde é, entre aspas, necessário que a criança vá trabalhar. Mas também existe a questão do próprio abuso do trabalho infantil e até escravo, aonde muitas vezes a mãe, o pai ou o responsável, ele ordena que a criança vá, peça esmola, vá e peça comida na casa das pessoas. Bom, isso tem que ser combatido. Então, existe a questão dos dados que não são precisos, são pouco efetivos os dados. Existe o tabu da nossa sociedade com relação ao trabalho infantil, não no sentido de não realizar, mas muito pelo contrário, no sentido de incentivar um trabalho infantil. Então, é assim, pense bem, você que é contra o trabalho, você que é contra a criança não trabalhar, você que é contra a criança não trabalhar, certo? Põe o teu filho a vender bala no semáforo, põe o teu neto
a vender bala no semáforo ou a pedir comida nas casas. E aí você vai poder repensar se realmente é legal que uma criança esteja lá, em vez de estar estudando, em vez de estar tendo o seu lazer, em vez de estar fazendo as suas tarefas lá. Vivemos num país com grandes problemas sociais. Isso é um fato. Falta efetividade nas políticas públicas. Talvez falta, como nós conversávamos antes, um diálogo entre a rede, um diálogo efetivo onde eu quero ter um espírito público, onde eu quero ter um engajamento pessoal na causa. Nós costumamos dizer como conselheiros tutelares que nós não temos um trabalho, nós temos uma missão. Quando nós encararmos que, ao prestarmos um serviço público, nós estamos em uma missão, nós vamos crescer como seres humanos, como servidores públicos e como pessoas. Muito interessante. Acho que até uma música, Prieto, que diz que criança não trabalha, criança dá trabalho. E é verdade, a criança necessita da sua família, dos pais, atenção, carinho, limites, não é verdade? A criança necessita ter limites, porque se os pais não ensinarem e não tiverem trabalho com as suas crianças, elas não serão poupadas pela vida. Verdade. A vida vai cobrar delas, vai impor limites, e se elas não estiverem preparadas para a vida, elas poderão entrar aí numa depressão muito grande. Nós sabemos que a depressão é a doença do século. Por quê? Porque muitas vezes lá, quando a criança necessita do trabalho do pai e da mãe para cuidar da criança, não só na questão econômica de prover, o sustento da criança, mas também o acompanhamento emocional, do carinho, do amor. E eu não deixo de sempre falar, Prieto, de impor limites. Isto é muito importante para que a criança saiba que as coisas não vêm por acaso. Vereador, a questão do impor limites é importante trazer a criança e ensinar a criança nisso, no sentido da responsabilidade pertinente à sua idade. Exato. Existe um livro chamado Arrume Sua Cama, muito interessante aquele livro, e ele faz, se você não consegue arrumar a sua cama, o seu dia será improdutivo. Bom, pegando isso para a criança, ela tem uma idade, os pediatras têm, é só ter um pouquinho de autodidata, você vai ali ver, a idade certa para a criança já ser estimulada, não obrigada, mas estimulada. É toda uma psicologia diferente que exige dos pais. Como eu digo, nós passamos às vezes para chegarmos à nossa qualificação profissional, nós investimos talvez 15, 18, 20 anos da nossa vida em instituições de educação para que nós possamos ter um diploma e exercermos muito bem a nossa profissão. E aonde é que nós sentamos para ouvir ou para sermos ensinados ou compartilhar a sermos pais? Porque estamos criando o cidadão de amanhã e como estamos preparando eles? Temos aquele efeito do conflito de gerações. A geração anterior não teve muitos recursos, foi muito trabalho duro, não teve infância para dar tudo para os filhos agora. Mas na verdade nós precisamos imbuí-los de que na idade certa, com a idade pertinente, atribuir as responsabilidades, que venha bem dizer que o senhor está falando sobre a questão de limites. Hoje, crianças, adolescentes, eles não conseguem lidar com o não. Não, e acabam caindo em depressão. A gente teve o Setembro Amarelo que falou bem sobre essa questão, o senhor bem levantou a bandeira lá na Câmara também, onde nós vemos essa problemática também, que muitas vezes tentado ser deixado de lado, mas nós como agentes públicos, nós temos que trazer isso à tona, para conversarmos sobre. Então, este foi o motivo dessa nossa conversa, que é dar transparência ao Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Sabemos que estamos ainda engatinhando com políticas públicas, com informações que possam dar condições
de planejamento para que tenhamos ações concretas para evitar que crianças possam estar sendo exploradas, possam estar nas ruas trabalhando, mas não podemos, em nenhum momento, desanimarmos com relação a esse tema. Temos que discutir, trazer uma reflexão com a sociedade. Até mesmo, nós estávamos conversando há pouco, o Prieto estava dizendo de um testemunho de um juiz. Depois eu gostaria que o senhor pudesse relatar com relação ao que o senhor estava me dizendo, que num primeiro momento a sua retórica parece que ele entendia que é saudável o trabalho, mas ao longo de sua fala vamos perceber muito bem que na sua infância, como ele teve que trabalhar, como ele foi colocado em momentos que pulou fases da sua infância em função de necessidades, isso o deixou mais amargo, mais triste em algumas áreas da sua vida. Ele é um juiz do trabalho, e ele é um dos grandes defensores, né, desse combate ao trabalho infantil, porque ele foi vítima, e eu vou usar a palavra vítima, do trabalho infantil. Foi engraxate, ele carregava sacolas nas feiras para as pessoas, para os adultos, e ele só agradece muito a Deus porque a mãe dele não permitiu que ele parasse os estudos na escola pública. E ele disse: sim, o trabalho fez eu chegar aonde estou, mas não precisaria ter sido assim. Eu me tornei um adulto mais amargo, mais fechado, vencedor para muitos. E aí nesse momento ele começa a chorar, porque ele traz a memória e ele usa a palavra trauma. Este juiz, ele usa, depois eu disponibilizo esse vídeo, esse relato, e ele chora nesse momento ao lembrar. Ele disse: eu nunca assisti a um desenho, eu nunca li uma revista em quadrinhos, eu nunca pude jogar bola, porque a minha vida sempre foi trabalho duro e estudar demais. Venci na vida? Para muitos sim, mas num período da minha vida me tornei uma pessoa amarga, porque pulei etapas onde eu não era para estar trabalhando, eu era para estar estudando e estar tendo o meu lazer como criança, e como hoje a Constituição garante. E hoje eu estou aqui para defender. Então ele defende muito esse combate, tanto ele e a filha dele se tornou também promotora, e são dois ferrenhos batalhadores contra o trabalho infantil. Olha que bacana, olha a complexidade desse tema e o que a minha intenção nessa conversa, Prieto, era justamente a gente poder repercutir isso. Eu quero, já encaminhando para o final desta conversa, eu quero de novo, eu acho que é uma música mesmo, criança não trabalha, criança dá trabalho. Prieto, que é conselheiro tutelar, eu que sou vereador nessa cidade, você que está nos vendo através deste vídeo, trabalhe, coloque seu esforço, trabalhe para que possamos garantir às nossas crianças uma infância onde ela tenha a plenitude na sua infância, que possa ter atenção, carinho, amor, possa ter a sua família junto dela e possa estar afastado do trabalho. Trabalho é para adulto, criança dá trabalho, e que nós possamos, pastor e conselheiro tutelar, trabalhar incansavelmente para que possamos garantir às nossas crianças uma infância longe do trabalho. Eu gostaria de ouvir as suas palavras para que a gente possa encerrar essa conversa, e quero já agradecer, a sua disponibilidade de hoje, neste dia tão importante para mim, para o senhor, e não tenho dúvida, para a sociedade pelotense que nos ouve,
deste tema tão importante. E desde já agradeço essa provocação que o vereador fez, que é muito importante. Acredito que todos nós, seja sociedade, seja poder público, precisamos nos engajar mais, levantar esta bandeira e todos temos a contribuir. Seja num primeiro momento com a denúncia do trabalho infantil, Bem lembrado. seja com um apoio à família, oportunizando a esta família, se você pode, um emprego. Enfim, nós temos muitas coisas que nós, dentro da nossa realidade, podemos fazer. E nós, como conselheiros tutelares, eu como conselheiro tutelar também, tenho me engajado nesse combate ao trabalho infantil e estamos aqui sempre à disposição da comunidade, sempre à disposição também das igrejas, à disposição da comunidade pelotense, porque estamos aqui como servidor para servir. Legal. Vocês que gostaram, nos acompanhem, teremos aí outros vídeos, outras conversas e sempre com o intuito de poder trazer um tema interessante, um tema que possa nos encorajar a ter mudança e mudança para melhor. Quero repetir novamente, o pastor e o nosso conselho tutelar aqui chamou a atenção. Se você tem conhecimento de que perto de você tem criança que está sendo explorada, que está trabalhando, denuncie, não aceite. Criança não trabalha, criança dá trabalho e trabalho para adultos. Não vamos nos abdicar desta nossa responsabilidade. Um grande abraço a todos vocês, mais uma vez obrigado ao conselheiro tutelar Paulo Prieto. Até mais. Um abraço.